capítulo 1, versículo 26, onde é o capítulo que fala das primeiras coisas, onde Deus fez tudo, né? O princípio do mundo, de tudo que habita neste mundo, os seus seres, os mares, os luminares, o sol e os seres viventes como as aves, animais, né, vegetais. E aqui, nesse versículo, Deus fala, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Amém. Amém. Quero frisar esse versículo em apenas algumas pequenas palavras, que aqui diz grandes coisas. Façamos sobre nossa imagem, nossa semelhança. Amém? Nós vivemos num mundo onde podemos encontrar muitas coisas lindas aqui neste mundo. Nós encontramos paisagens. Quando nós viajamos, vemos a paisagem que está em nossa volta, nós vemos montanhas, nós vemos vales, nós podemos ver lugares, quando viajamos, às vezes longe, desertos, suas dimensões enormes, como são interessantes, como foram criados todas as coisas, aquele monte de terra sem fim, um monte de terra que parece que não acaba, é um mar de terra, né? Mas como é interessante. Vemos flores de variadas espécies, de mais belas qualidades, né? Infinitas. Conhecemos animais, também suas diversas espécies, e dos mais ainda dos desconhecidos, que ainda nós não sabemos os animais que existiram, né? E tudo isso é pela palavra do Senhor que foi criada. É verdade. Apenas pela palavra do Senhor Ele disse que haja isto e isto veio existir. Que haja a luz, haja o mar e veio existir. Tudo existiu pela sua palavra. Quer dizer, Ele somente falou e veio se tornar existente. Aleluia. Mas nesse versículo nós vemos algo diferente quando Ele criou o homem. É o único versículo que diz façamos. Ele não disse haja o homem. O homem não veio a existir pela sua palavra. Deus disse façamos. E aqui, nesse façamos, existiu algo diferente. Existe um plural. Deus não estava sozinho. Ele estava com o Filho e o Espírito Santo. E eles juntos fizeram o homem. O que quer dizer façamos? É um ato de fazer com o que você faz com as suas mãos. O ser humano, o homem, é a única obra que Deus criou em todo o mundo com as suas próprias mãos. Glória a Deus. A cada um aqui presente hoje nessa igreja foi criada pelas próprias mãos do próprio Deus. Aleluia. Aqui ninguém existiu simplesmente pela palavra exista e você vê existir. Todos aqui foram criados pelas mãos do Senhor. E Deus, como esse artista, ele é um artista muito grande, ele é o maior paisagista, o maior artista, o maior escultor que existe, porque de tudo que nós vimos, ele fez, e o homem ele criou com as suas próprias mãos, ele esculpiu o homem no seu formato, e fez a sua imagem
e semelhança. Aqui, cada um é feito pelas mãos do Senhor sobre sua imagem e semelhança. E aqui eu posso dizer que quando Deus me deu essa mensagem foi algo muito interessante, porque eu estava trabalhando e o Senhor começou a invadir minha mente com todas essas palavras tão grandes, e eu comecei a ficar assim, de uma forma tremenda, pensando em tudo isso. E é interessante que Deus, quando Ele trabalha comigo, Ele sempre me dá mensagens através de objetos, através de instrumentos. E quando Deus me deu essa mensagem, Ele me mostrou uma escultura que eu tenho em casa, que na verdade não é meu. Na verdade, essa escultura ela é do meu filho. E algo muito interessante quando Deus me mostrou essa escultura. Para qualquer um que vê, é apenas um objeto, não é nada interessante, não é nada tão chamativo. Essa escultura, eu e meu filho, nós fizemos num momento ainda difícil de dizer, que eu estava passando por um momento muito difícil em minha vida. E nós estávamos num passeio e passamos por um lugar que era como se fosse uma olaria de gesso. E nessa olaria tinha esculturas, né, de várias formas, mas aqui nós vemos ela colorida, mas só que no caso lá era apenas uma escultura branca, toda gesso, opaca, sem cor, sem vida, né? Da qual você comprava a sua escultura, e tinha uma parte desse ateliê que você pintava da cor que você quisesse. E nesse momento, eu e meu filho, nós escolhemos essa escultura porque ele gosta desses besouros aqui, né? E nós pintamos juntos. Eu e meu filho, nós pintamos essa escultura. A minha esposa e minha filha pintaram outra escultura. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse objeto que Deus me mostrou com a palavra de hoje? No momento que eu estava pintando essa escultura com o meu filho, foi um momento de um prazer intenso. Foi uma união assim de nós dois para desenvolvermos o objeto. Foi assim uma discussão, foi uma elaboração, foi uma inspiração que tivemos, vamos pintar assim, vamos pintar desse jeito, essa cor vai ficar melhor, essa cor vai ficar mais bonita. E dessa mesma forma Deus me disse, quando nós fizemos o homem, foi isso também. Aleluia. Foi um momento de prazer, foi um momento de alegria para Deus, foi um momento de comunhão dele, o Filho e o Espírito Santo, na hora de fazer o homem. Na hora que eles estiveram ali reunidos, eles estiveram em discussão, eles estiveram em elaboração, eles estiveram inspirados na hora que estavam fazendo o homem, na hora que eles estavam colocando a sua imagem e semelhança naquele boneco de barro. Deus, aleluia! Naquele boneco de barro foi feito o homem, a imagem e semelhança do Senhor. Quando nós pintamos essa escultura, depois que nós pintamos ela não tinha ainda vida, ela só era apenas aquele gesso pintado, seco, mas que depois precisava ser passado um verniz, aí depois ia ser passado pelo forno. E depois que ele saiu do forno, ele teve vida, da mesma forma que Deus soprou o sopro de vida ao homem, e ele se tornou alma vivente. A sua obra estava perfeita. A obra-prima do Senhor estava perfeita. Ele fez com todo amor, eles fizeram com todo carinho e dedicação a sua obra-prima. Colocaram ali tudo que eles tinham de melhor. De toda a criação que existe nesse mundo, ele fez do que era melhor. Aleluia. Mas o que aconteceu depois com a sua obra-prima?